porta sempre aberta a todos aqueles que buscam a misericórdia divina, um chamado à reconciliação com Deus por meio do sacramento do perdão. A confissão que tantos temem e que o próprio Papa Francisco define como um encontro não com um juiz severo, mas com um Pai imensamente misericordioso, é um instrumento que permite a todos os cristãos buscar o arrependimento, o reconhecimento das próprias fraquezas, a remissão dos próprios pecados. Uma graça cheia de amor e de compreensão que Deus concede diariamente a cada um de nós e que ganhou um capítulo especial na história do catolicismo graças à intercessão de São Francisco. Vai e reconstrói a minha igreja. Foram as palavras que o jovem Francisco de Assis teria ouvido de Deus enquanto rezava na igreja de São Damião. A mensagem parecia muito clara e fez com que o pobrezinho de Assis literalmente colocasse mãos à obra. Foi com pouquíssimos recursos e a ajuda de tantos que Francisco reergueu a chamada Porciúncula. Segundo a tradição, ela teria sido construída no século IV por eremitas provenientes da Palestina e assumida em 576 por São Bento e seus monges. Foi na pequena igreja reconstruída por Francisco a partir de 1205 que ele finalmente entendeu o significado da mensagem recebida em São Damião, que era reconstruir a igreja não como espaço físico, mas como instituição. Aqui, ele também descobriu sua única e verdadeira vocação. Aqui ele funda em 1209 a Ordem dos Frades Menores. É nesse lugar que ele acolhe os primeiros irmãos que pedem para seguir o seu exemplo. São diversos os momentos que acontecem na vida de Francisco aqui na Porciúncula. O primeiro foi o encontro dele com a Palavra de Deus. Aqui, Francisco escuta o evangelho do envio missionário dos apóstolos e, depois de ter ouvido este evangelho, diz: "É isso que eu quero. É isso que eu desejo, e não vejo a hora de fazê-lo com todo o meu coração." Não é à toa que a Porciúncula tenha se tornado o lugar mais sagrado da ordem franciscana. Foi na pequena igreja que Francisco recebeu Clara de Assis, a jovem que, diante do pobrezinho, se consagra a Deus e que anos mais tarde fundaria a Ordem das Clarissas. Aqui, Francisco viveu a luz da missão que Deus confiou a ele, mas também as trevas das tentações humanas. Uma delas marcaria para sempre a história desse lugar. Francisco, numa noite, é tentado. O mal tenta dissuadir o jovem do seu propósito de seguir o Senhor com uma forte tentação. Francisco, então, se joga sobre uma roseira, de onde milagrosamente nascem rosas brancas e vermelhas. Essas rosas perdem os espinhos. Depois desse fato, Francisco é convidado por uma voz a entrar na pequena capela e tem uma visão. Maria e Jesus sentados sobre o altar. Como ele tinha superado aquela tentação, Jesus lhe diz: "Pede qualquer coisa e te será dado." Mas Francisco não pede algo para si mesmo. Ele pede que todos aqueles que, daquele momento em diante, entrassem naquele lugar de graça que era a Porciúncula, pudessem viver a experiência da misericórdia de Deus. Orientado pelo próprio Cristo, Francisco foi imediatamente ao encontro do seu vigário na terra, o então Papa Honório III, que na época se encontrava em Perúdia. Diante do pontífice, o jovem contou a história, pediu a confirmação da indulgência do perdão e acabou tendo a graça concedida um dia por ano. A data fixada foi a mesma em que se comemora a solenidade de Nossa Senhora dos Anjos, a quem a igrejinha foi dedicada, ou seja, 2 de agosto, começando com as vésperas da vigília. Com a bula de 4 de julho de 1622, o Papa Gregório XV estendeu a indulgência da Porciúncula a todas as igrejas da ordem franciscana. Já em 12 de janeiro de 1678, o Papa Inocêncio XI declarou que esta indulgência também poderia ser aplicada às almas do purgatório.
Em 9 de julho de 1910, o Papa Pio X deu a possibilidade de obtê-la também nas igrejas ou oratórios, mas foi em 16 de abril de 1921 que o Papa Bento XV estendeu a indulgência a todos os dias do ano, mas somente na Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis. No mesmo documento, o Papa Bento XV definiu que a data fosse lembrada de maneira solene na Basílica. Mas, afinal de contas, qual o significado desta data, especialmente nos dias de hoje? Ancora una volta il messaggio della misericordia di Dio, del perdono, è un messaggio più che mai attuale. A mensagem de misericórdia de Deus, do perdão, é uma mensagem mais atual do que nunca. Num mundo onde se procura a reivindicação, a vingança ao mal que nos atinge, a mensagem do perdão, que é uma mensagem tipicamente cristã, como o perdão principalmente dos inimigos, nos diz mais uma vez que esta é verdadeiramente a essência de tudo. O mal não pode ser destruído, não pode ser interrompido se não for com um gesto de bem. Por isso, a acolhida e o perdão dos pecadores, o perdão de quem pratica o mal, mas, sobretudo, o perdão dos próprios pecados, se torna algo central na vida do homem. Diventa qualcosa di centrale nella vita dell'uomo. Em busca dessa reconciliação, milhares de fiéis visitam a Basílica todos os anos, uma peregrinação que se repete desde que ela foi construída entre os anos de 1569 e 1679 para abrigar a Porciúncula. A pequena capela em que Francisco viveu com seus companheiros fica exatamente na nave central, pequena no tamanho, grande no significado. No topo da fachada, um afresco de Friedrich Lübeck representa o perdão de Assis. Já o interior é repleto de cenas que eternizam alguns dos principais momentos vividos aqui. Além da Porciúncula, a Basílica de Santa Maria dos Anjos também abriga a chamada Capela do Trânsito, uma espécie de vão de pedra onde ficava localizada a enfermaria do convento original. Foi aqui, nos idos de 1226, que São Francisco viveu seus últimos dias. Francesco è gravemente malato dopo aver trascorso. Francisco, gravemente doente depois de ter passado um período em Assis, pede aos seus frades para que seja colocado nu sobre a terra nua, exatamente ali naquela porciúncula onde tudo começou. Seus companheiros estavam muito preocupados por aquilo que estava acontecendo e se perguntavam o que deveriam fazer quando ele se fosse. Francisco então disse a eles: "Caros irmãos, eu fiz a minha parte, que Cristo lhes ensine a de vocês." Com isso, Francisco nos diz que cada um de nós é uma parte importante nesse mundo, que devemos descobrir, entender a nossa vocação e, sobretudo, viver de maneira plena a vocação para a santidade, que é para todos. E soprattutto vivere in pieno quella che è la vocazione alla santità, che è per tutti. Guardiã desta e de tantas outras passagens marcantes, a Basílica de Nossa Senhora dos Anjos protege até os dias de hoje um patrimônio singular que extasia os visitantes. Tesouros do lugar onde 8 séculos atrás, o pobrezinho de Assis intercedeu por cada um de nós, pobres pecadores, e onde a misericórdia divina sempre estará ao alcance de todos.